Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. E hoje eu gostaria de começar falando para vocês. Eu estou escrevendo na coluna de um jornal do Rio de Janeiro que se chama O Dia. E neste domingo passado, eu estreei na coluna. E eu resolvi começar a coluna do jornal O Dia contando a história de uma mulher chamada Flor de Lis. Flor de Lis é uma mulher que nasceu na favela do Rio de Janeiro, que resolveu fazer diferença no mundo. Há até um filme que foi feito sobre a vida dela, cujo subtítulo é Basta uma palavra para mudar. Flor de Lis adotou mais de 50 crianças. Aos poucos, fui vivendo essa escolha de fazer diferença, descobrindo o sofrimento. Onde existia o sofrimento, onde ela sabia que existia uma criança sofrendo na favela, ela ia atrás. E foi trazendo aos poucos para a sua casa. E foi transformando a sua casa num verdadeiro lar de crianças rejeitadas. Fico pensando que Flor de Lis, não a música do Djavan, mas aquela mulher que resolveu subir os morros das favelas do Rio de Janeiro e recolher as crianças que estavam abandonadas e jogadas fora. Flor de Lis é semelhante à canção do Djavan. Ela faz a mesma coisa que Djavan fez com a letra triste. Ela também esbarra em histórias infelizes que teriam tudo para dar errado, e ela reveste essas histórias de carinho, de ternura, de beleza. No dia em que ela estava dando a entrevista, estava com ela alguns dos seus filhos, e tinha uma criança chamada Rayane, uma menina linda, bonita, deve ter uns 12, 13 anos. E ela contou a história, a própria Rayane contou a história, que ela foi jogada fora, num terreno baldio. Foi julgada pela mãe biológica. Aquela menina, enquanto contava a sua história, chorava muito. Mas eu percebia que os motivos daquelas lágrimas eram gratidão. Gratidão porque um dia uma mulher a encontrou e emprestou o colo e lhe ofereceu o coração materno que ela tinha. De maneira que aquela rejeição, o fato de ter sido julgado fora, já não era tão pesado para o coração daquela criança. Ela recebeu um lar. Flor de Lis fez com a vida dessa menina o mesmo que Djavan fez com a letra triste dos seus versos. Revestiu de melodia feliz. Sabe, minha gente, nós vamos chegando ao final do ano, nós vamos ficando pesados, né? São muitos compromissos, o peso de todos estes meses de trabalho vão ficando grandes sobre os nossos ombros. E às vezes a gente perde a sensibilidade de perceber que existem muitas coisas que estão ao nosso redor precisando do nosso toque. Fico pensando em Flor de Lis como sendo um exemplo humano que vale a pena a gente observar. Assim como vale a pena a gente observar a vida dos santos que já morreram. Mas eu sempre gosto de pensar que há pessoas que estão vivendo uma história de santidade do nosso lado. Pode ser que ela não seja um santo convencional, como nós estamos acostumados a olhar, mas nós não podemos negar que no coração dessa mulher há um ensinamento que todos nós podemos aprender. A capacidade de se encantar com aquilo que é triste, com aquilo que é sofrido, e se encantar de um jeito certo. Se encantar permitindo que no coração nasça a solidariedade. A comunhão, que é quando nós olhamos para o outro e nós o percebemos em sua totalidade. E nós não somos indiferentes àquilo que nele é dor, àquilo que nele é alegria. A gente ser solidário com o outro. A gente se alegra porque o outro está alegre. A gente se entristece porque o outro está triste. E a gente ajuda porque nós estamos com condições e o outro não. É isso que faz a vida ser mais bonita, minha gente.
Quando nós permitimos que a solidariedade tenha um espaço no nosso coração. Quando a gente faz a opção de viver para transformar o mundo num espaço melhor. Já tem gente demais transformando o mundo num espaço triste. Nós não podemos engrossar mais a fila daqueles que destroem, que estragam, que caluniam. Nós precisamos acelerar o processo de feitura de um mundo novo que nasce a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas. Também estava lá um rapaz que hoje é advogado formado, que foi encontrado pela Flor de Lis também no morro. O rapaz estava dando um testemunho lindo. Ele dizia assim, que ele fazia parte da liderança do tráfico no morro do Rio de Janeiro. Era violento. Quando Flor de Lis subiu o morro, num daqueles momentos em que ela estava indo para realizar a sua missão, ela encontrou esse moço, esse menino lá. E ele com sua arma nas mãos, e todas as armas que ele trazia dentro do coração, ela chegou perto dele, olhou para ele e disse: eu amo você. E aquele rapaz, como é que essa mulher pode dizer que me ama se ela nunca me encontrou? Se ela nem sabe quem sou eu? E ela voltou a olhar para ele e insistiu com ele: eu amo você. Emprestou para ele naquele momento uma solidariedade que ele não conhecia. E o mais bonito, o amou no momento do crime, não no momento em que ele fazia tudo certo. O amou no momento em que ele não merecia ser amado aos nossos olhos. Fez o que Jesus fez com todas as pessoas que ele encontrava. Amava mesmo no momento do crime. Eu fico muito comovido toda vez que eu escuto uma história ou toda vez que eu vejo alguém que consegue fazer isso. Confesso. É profundamente transformador para o outro, para nós, toda vez que alguém nos ama no momento em que não merecemos ser amados. Não há coração que resista a um sentimento deste. E aquele rapaz mudou de vida a partir desta ousadia de Flor de Lis. Uma ousadia, um jeito estranho de tratar, né? Não é muito comum, isso é estranho. Alguém amar o outro no momento da violência, no momento do crime, olhar para ele e acordá-lo para a vida assim, fazê-lo perceber que ele pode ser melhor, fazê-lo descobrir os valores que estavam adormecidos dentro dele. Eu fico pensando, sabe, o quanto que este processo humano, deste mundo cruel, adormece o coração das pessoas para que elas não percebam quem elas são e o que elas podem. Minha gente, o grande problema da violência no mundo é isso. Ela vai entorpecendo, ela vai endurecendo corações empedernidos, né? Corações que já não estão mais sensíveis ao poder da vida, ao poder da bondade, ao poder das coisas que são construtivas. Por quê? Porque elas se acostumaram. E de repente, Flor de Lis acredita que basta uma palavra para mudar. Basta uma palavra para ser transformada a vida de alguém. E a palavra que ela escolhe é essa: é o amor, é a misericórdia, é a solidariedade. Eu fico me lembrando daquele homem que tem a sua filha doente, né? E que se encontra com Jesus e diz: olha, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Nós usamos essa palavra. Lá naquele momento ele se refere à filha. Diga uma palavra e a minha filha que está lá no leito será salva. Aquele homem também acreditava no poder de uma única palavra de Jesus.
assim como Flor de Lis também acredita. Eu não sei nem qual é a religião daquela mulher. Não deu tempo, ninguém perguntou para ela qual é a fé que ela professa, se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, se ela é... não sei. Porque ali, a verdadeira religião estava manifestada sem que nenhuma palavra fosse dita. O verdadeiro ensinamento de Jesus, a vida cristã, estava demonstrada ali, naquele testemunho simples, de uma mulher que resolveu abrir as portas da sua casa para que as tristezas do mundo fossem curadas, para que as mazelas do mundo fossem lavadas. Você sabe que uma das cenas mais felizes que eu tenho era quando eu era criança e eu ficava sentado vendo a minha mãe lavar roupa. Eu achava linda aquela cena doméstica, né? Uma cena muito doméstica. Todos nós já vimos isso. A princípio, aquela mala imensa, né, amarrada com um lençol, aquele monte de roupa suja, e a minha mãe cantando, que ela sempre gostava de lavar roupa cantando, aquele sol bonito, aquele dia quente, aquela água limpa caindo no tanque, ela jogando aquelas roupas sujas ali, lavando, e enquanto lavava cantava. A purificação, né? O processo da limpeza é tão lindo. Quando alguma coisa está sujo, né? E a gente começa a lavar aquilo que está sujo, e nós vamos devolvendo aquilo que está sujo um estado original. Assim como nós, quando estamos sujos demais, cansados, há uma coisa melhor do que você chegar em casa cansado, ir para o seu chuveiro e tomar aquele banho. É como se a gente jogasse para o ralo tudo aquilo que nos cansou ao longo do dia. O sono é melhor depois. A sensação de descanso já começa com o banho tomado. Flor de Lis faz isso com o mundo. Como? Trazendo para dentro da sua casa as tristezas que ela encontra. Na morfologia de crianças abandonadas, em rostos que foram rejeitados, em gente que foi jogada fora como se fosse um objeto. Traz para dentro de casa, dá banho, limpa, devolve a dignidade e diz, olhando nos olhos dessas crianças: eu amo você. Aqui é a sua casa, você tem lugar aqui. O mesmo que Jesus fazia com as pessoas que ele encontrava, gente. O mesmo que a minha mãe fazia com as roupas sujas que ela lavava. O mesmo que nós podemos fazer com a palavra que nós dizemos. Quantas vezes eu descubro isso? Há uma palavra que tem o poder de lavar o outro. Há uma palavra que tem o poder de fazer o outro ficar limpo de novo. É fantástico isso no mistério da confissão, né? Eu, como padre, ao dar a absolvição dos pecados, depois de escutar aquele processo de lavagem, né? Porque é jogar para fora o que está sujo. E acreditar que pelo ministério sacerdotal, o homem tem o poder de absolver o pecado, porque está diretamente ligado àquele que é o perdão do pecado. Lava toda a roupa suja do pecado no momento em que recebe a absolvição. Fica novo de novo. É por isso que a igreja trabalha o tempo todo a partir do rito, né? Que nos recorda a água, o sacramental que a água representa dentro do rito. A água lava, a água purifica. Por isso que você tem na Sagrada Escritura muitas passagens onde a água está lavando, purificando. Você tem no Calvário, quando a lança perpassa o coração do Cristo, a água que é jorrada, o sangue e a água, para lavar a humanidade de todas as suas impurezas. Desculpe-me ser tão ousado em dizer isso. Flor de Lis descobriu que nos calvários do mundo ela também pode oferecer essa água, para lavar o que pesa, para oferecer abrigo a quem não tem.
resolveu acordar. Não quis ser uma mulher fútil, quis ser alguém que poderia fazer diferença no mundo. Seja assim também, sejamos assim também. Diante de uma história como essa, só nos resta uma reação: fazer o mesmo. Pode ser que você nem tenha condições de abrigar 50 crianças, pode ser que você não tenha nem condições de trazer para dentro da sua casa, a sua estrutura de vida não lhe permite isso, você não tem como parar a sua vida para ir fazer isso, mas você pode acordar e perceber que há muitas instituições que fazem isso, e que se você torna parceiro dessas instituições, que são instituições sérias, você também ajuda a lavar estas mazelas da humanidade. São muitas as pessoas que hoje, graças a Deus, não estão esperando o governo, não estão esperando as políticas públicas, mas estão arregaçando as próprias mangas e colocando a mão nessa massa. Vamos fazer o mesmo. Final de ano é época que o nosso coração pode ficar mais duro, mas pode também ficar mais sensível, para a gente perceber aquilo que está do nosso lado e que nós podemos ajudar. E aproveitar a oportunidade para lavar também as nossas mazelas, aquilo que está pesando sobre nós. Vai dormir mais limpo, não só no corpo, mas também na sua alma, na sua cabeça. Permita que essa água purifique os seus pesos. Permita que Jesus entre na sua vida para fazer isso. Purificá-lo, transformá-lo, libertá-lo. Padre Fábio, o mal é onipresente? Por que ele se propaga tanto? Veja bem, como é que o mal pode ser onipresente? À medida em que ele tem legítimos representantes, não é verdade? A partir do momento em que ele é representado por pessoas esparramadas por este mundo. Eu sempre digo, minha gente, volto a dizer, o que é a estrutura maligna no mundo? O mal existe enquanto processo de sedução, essa afirmação do demônio, do diabo. Nós já falamos muitas vezes sobre isso aqui. O que é o diabo? É aquele que divide, é aquele que separa, é aquele que quebra. A estrutura diabólica é aquela que quebra o ser humano, que desintegra os valores humanos, que prejudica o andamento da vida. É aquele que vai atarracando, que vai segurando o processo do humano. Essa experiência de estar em todos os lugares é porque alguém está legitimando a presença do mal naquele momento. Hoje, por exemplo, você teve a oportunidade de ser bom e de ser mal. Você pôde passar pelo processo de escolher. A vida aconteceu na sua história, hoje a vida aconteceu em você, e você teve a possibilidade de escolher se você iria agir com bondade ou com maldade. Se você escolheu agir com bondade, o mal não foi presente na sua vida. Você deixou de legitimar a presença do mal e, ao contrário, legitimou a presença do bem na sua atitude. Agora, se naquele momento a sua fraqueza prevaleceu sobre você e a opção pelo mal aconteceu, você legitimou a presença do mal no mundo. É assim que o diabo vence, quando o humano cede. Quando o ser humano cede à sedução do diabo, à sedução do demônio, que é essa metáfora, que é muito mais do que uma pessoa, né? É tudo aquilo que ela consegue conquistar, é tudo aquilo que ela consegue esparramar pelo mundo. Então, de fato, o mal consegue ser onipresente, porque se ele consegue legitimar representantes em diversos lugares do mundo, ele está agindo, então, através das mais diversas situações. O sequestro é uma das mais terríveis espécies de violência no mundo de hoje. Se você já passou pela experiência de ter um amigo sequestrado, de ter uma pessoa da sua casa sequestrada, você sabe muito bem. Ou então, se você passou pela experiência do sequestro, você sabe muito bem. O que é o sequestro? É uma presença do mal agindo pela força de pessoas. É o total desrespeito à humanidade daquela pessoa que está sendo rendida, daquela pessoa que está colocada em cativeiro. Da mesma forma como o assassinato é uma legitimação da presença do mal no mundo, da mesma forma como o roubo. Gente, e este mal, ele tem proporções. O diabo vence em grandes coisas e o diabo vence em pequenas coisas. É a gente que escolhe se ele vai vencer ou se ele vai perder.
O cristianismo é sempre uma proposta de fazer vencer o bem. O cristianismo é sempre uma proposta de fazer prevalecer no mundo aquilo que é bom, aquilo que provoca o bem na pessoa. Quando nós temos a opção, a possibilidade de escolher, você tem diante de você dois comportamentos, ali está a possibilidade de você fazer vencer a Deus ou fazer vencer o diabo. Basta você escolher bem. Assim como o Deus é onipresente. Deus é onipresente e a sua força move todos os corações. Mas os corações escolhem se vão deixar serem movidos ou não. Quando eu passo pelo processo de escolher por Deus, então Deus está presente no mundo através de mim. Se você se convence disso também, Deus está presente no mundo através de você. E aí nós vamos esparramando bem pelo mundo, pela vida. É tão bonito isso. A gente descobrir que no nosso comportamento, na nossa atitude, há um espaço para Deus agir. E é também lamentável a gente pensar que no momento em que nós agimos, pode ser que ali o diabo esteja legitimando a sua presença no mundo através de nós. Cada vez mais eu me convenço que o cristianismo acontece nas pequenas coisas. É lamentável que durante muito tempo nós padres tenhamos nos omitido muito nesse discurso, né? Quando a gente se limitou a pregar sobre algumas coisas e a gente deixou de mostrar o quanto que a nossa atitude é responsável por fazer o universo caminhar bem. Esse grande problema que nós temos hoje, os problemas ecológicos, este caos que o universo está vivendo, os riscos que a humanidade correrá num futuro muito breve, é tudo fruto desta opção que a gente fez pelas coisas erradas. No momento em que eu jogo um lixo no rio, eu estou me esquivando de uma responsabilidade, eu estou provocando o mal no mundo naquele pequeno lixo que eu jogo no rio. Nós não temos mais como negar isso. O evangelho tem que passar nisso, tem que passar por isso. Se eu jogo no ralo da minha cozinha todo o óleo que eu uso para fazer comida dentro de casa, aquele óleo velho que polui 1 milhão de litros de água, 1 litro de óleo que você joga no ralo da sua pia, por uma atitude irresponsável e muitas vezes de preguiça, ao invés de jogar o óleo no lugar certo, né? De reciclá-lo, de mandá-lo para reciclagem. Se você joga no ralo da sua pia, você está poluindo 1 milhão de litros de água. Eu lamento te informar que você está sendo adepta do diabo nessa hora. Porque o diabo é aquele que põe o rabo sujo em tudo que Deus fez. Não é assim? A gente não aprendeu isso quando era criança? É verdade. Toda vez que eu ajo de maneira irresponsável contra a casa que eu moro, que é o universo, eu estou fazendo o contrário, um processo contrário da criação. Eu estou destruindo. E destruir é atitude má. Não tem como negar isso não, viu, gente? Na vida é muito simples essa regra. O que é bom, o que é mal. Há realidades que são intrinsecamente más. Há realidades que são intrinsecamente boas. Não tem como você negar. E julgar um óleo sujo que você já usou, que você não serve mais, dentro da pia porque você está com preguiça de reciclar, é um jeito que você tem de estragar o mundo que você vive. Pronto. O mal está presente no mundo nas nossas atitudes. O mal está presente no mundo naquilo que a gente escolhe. Não tem como você fugir dessa responsabilidade. A desonestidade do mundo cresce na sua pequena desonestidade, na minha desonestidade. Se eu jogo um lixo na rua, se eu jogo um lixo num lugar público, eu estou agindo de maneira errada. O mal está vencendo em mim. Diferente da pessoa que faz a opção pelo bem. Deus é misericórdia, Deus é amor. É o amor que transforma as pessoas. É o amor que muda, é o amor que dá significado à vida. A nossa vida ela só tem significado porque algumas pessoas nos amam e a gente ama essas pessoas, senão a vida seria um horror. Se você não amasse ninguém, você vai de um lado do outro, aí você chega em casa, você não tem ninguém para ver, ninguém para ligar, ninguém para falar, ninguém para dizer aquilo que aconteceu. Você fala assim, mas que sentido tem minha vida? O que dá sentido à minha vida é o amor. E o autor da vida, que é Deus, ele só pode ser a plenitude do amor.
Senão, o que daria sentido à vida é a vingança. Aí Deus seria o Deus da vingança. Se a gente achar que o que dá sentido à vida é o ódio, Deus é a essência do ódio. Agora, se a gente acredita que a essência da nossa vida, o significado da nossa vida está no amor, e se a gente acredita que Deus é o autor da vida, a gente só pode compreender Deus e a gente só pode falar de Deus por meio do amor. Não tem outro discurso, né? Não tem outra palavra que possa nos aproximar mais disso. A verdade, a palavra de João é muito bonita, né? Deus é amor. E quando ele nos diz isso, ele resolve todos os problemas que muitas vezes nós temos no processo da compreensão de Deus. Então fere o princípio do... E olha, às vezes a gente fala de amor, a gente precisa evocar o significado mais profundo do que a palavra nos sugere, que é o amor ágape, o amor que nos compromete, o amor que nos coloca à mesa juntos, né? Todo mundo tem fome quando está à mesa. E o objetivo de todos é saciar essa fome. E o amor perpassa o momento que nós saciamos essa fome, porque eu não quero saciar apenas a minha fome. Eu quero que o outro também sacie a sua fome. E Gabriel, e quando nós somos muitas vezes educados nesta imagem de um Deus opressor, de um Deus punitivo, nós nunca vamos conhecer a dimensão libertadora da religião. Nós falamos aqui em outro programa, a religião que nos obriga. Mas a gente nunca descobre toda obrigação. A vida é cheia de obrigações. Nós não queremos cair nessa ilusão de que nós vamos viver uma vida sem obrigações. Isso é bobagem. A escola impõe obrigações, o trabalho impõe obrigações e a religião também. Agora, se a gente não descobre a dimensão redentora que a obrigação pode me trazer, a gente vai viver oprimido. E o filósofo já dizia, né, que o ateísmo nasce no mundo justamente no momento que nós descobrimos que o Deus que nos foi anunciado é pior que nós. Para que acreditar nele? Para quê? Eu gosto muito do André Torres Queiruga, né, que é o teólogo que eu estudei na minha dissertação de mestrado. Outro dia até um amigo que eu nunca vi, nunca encontrei, Jorge Formenton, ele, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é assim que escreve. Ele mandou um e-mail para mim falando: ô padre, ele é muito interessado, muito curioso, eu queria tanto ler um pouco de teologia, o que o senhor me sugere? Aí eu sugeri algumas obras do Queiruga que eu sei que fariam bem, é um menino muito capacitado, muito estudioso. E aí um tempo depois ele me passou um e-mail dizendo assim: padre, eu preciso lhe agradecer, porque o senhor não tem ideia do quanto que a teologia do Queiruga me fez bem. Me fez bem porque me ajudou a reconstruir a imagem de Deus dentro de mim, porque essa é o grande papel do bom teólogo, né? Aquela teologia que reconstrói. De repente a gente foi vítima de uma teologia caricata, né? Onde ensinou um Deus a partir dos moldes da opressão, do pessimismo. E aí ele estava, parece que respirando mais leve, né? Porque descobriu que Deus é amor. A teologia de Queiruga não fala outra coisa, mas ele não ensina uma teologia descomprometida com a realidade. Esse amor que a gente reconhece em Deus, nós temos que responder imediatamente ao amor que a gente tem aos outros, ao respeito que a gente precisa ter à ecologia. O Queiruga escreve, faz teologia pensando no todo da vida. No amor ao próximo, no amor ao cosmos, no amor à ética, no amor à verdade, no amor à beleza. A vida é o lugar desta revelação. E aí, Gabriel, a gente descobre o quanto que uma pessoa que muitas vezes viveu de maneira opressora a sua experiência religiosa, no momento em que ela descobre um caminho de libertação, o quanto aquilo faz bem a ela. Se a religião não fizer bem, tem alguma coisa errada. Verdade. Não é? Você tem que ir para uma igreja e sair melhor. Você tem que ir para um sacramento, você tem que sair melhor, senão tem alguma coisa errada. Né? Você foi até lá, você foi à casa do pai, não é uma delícia a gente voltar para a casa da mãe, a casa do pai. Quando você chega na casa da mãe e do pai, a coisa está toda complicada, tem alguma coisa errada. E o nosso pai e a nossa mãe terrenos são imperfeitos, Deus é perfeito. Então se você chega na casa do pai, e se você sai pior de lá, você sai com raiva, você sai querendo julgar as pessoas, tem alguma coisa errada acontecendo. Não pode ser assim, né? Religião vem de religar,
fazer a nossa ligação com Deus. E essa ligação é tão bonita, né, Padre? Porque é claro que a gente vai errar, a gente vai reclamar da vida, a gente vai ser imperfeito, a gente vai ter teimosia. Os nossos defeitos não vão embora na hora que a gente gostaria que eles fossem, né? Nós somos humanos demais, diz Padre Fábio de Mello, para entender esse monte de coisa, né? Mas assim... Humanos demais, santos de menos. Humanos demais, santos de menos. Mas é tão interessante assim que a gente vai percebendo que mesmo nessas imperfeições, a religião vai fazendo alguma coisa que vai me transformando numa pessoa melhor. É tão bonito a gente ouvir testemunhos de pessoas que falam assim, olha, depois que eu comecei a acompanhar a Canção Nova, eu parei de brigar com meu marido, eu parei de brigar com a minha mulher, eu parei de beber, eu parei de não sei o que, a minha família ficou diferente, eu paro de implicar muito com as pessoas, eu começo a ouvir aquelas pregações e aquilo toca no meu coração, eu deixo lá aquela música que bem faz aquela música dentro de mim, né? E às vezes é interessante que a música, isso diz uma coisa bonita da palavra de Deus, né? Eu estudo a palavra de Deus e eu me encanto e me transformo com ela, que são duas coisas, né? A música tem isso. Às vezes você ouve uma canção e você presta muita atenção na letra, e até prestando atenção na letra, compreende um pouco a letra, e aquela letra te faz muito bem. Às vezes não, você não presta atenção na letra e a música te faz bem mesmo assim. Do mesmo jeito. Aquela musicalidade toca na alma, se sente mais leve, né? E a religião tem que fazer isso. É esse caminho que eu tenho, né, de percepção de que essa ponte que me leva à felicidade está ali, né? Eu tenho que dar os passos para cruzar essa ponte. Né? Obrigado pela sua companhia. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.